Em destaque no Panorama CBN, Lula confirma que disputará quarto mandato e critica protecionismo comercial direto da Indonésia. Senado aprova proposta para equiparar misoginia ao racismo. Produção de carros no Brasil é afetada por escassez global de semicondutores. Estados Unidos bombardeiam o segundo barco no Pacífico em menos de 48 horas. Lei dos estrangeiros, que afeta brasileiros, entra em vigor em Portugal. Panorama CBN. Olá, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Começo contando que o presidente Lula iniciou hoje, na Indonésia, a primeira etapa de uma viagem de 7 dias pelo Sudeste Asiático para atrair investimentos e aumentar as exportações. Ele foi recebido no palácio pelo presidente Prabowo Subianto para 2 reuniões, uma privada e outra ampliada, com vários ministros. E em reunião logo cedo, ao lado do líder indonésio, Lula defendeu o multilateralismo e criticou o protecionismo comercial. Nós queremos comércio livre e, mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Nós queremos crescer, gerar empregos. É emprego de qualidade. Deixa eu te lembrar que no domingo próximo, Lula vai se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para discutir a redução do tarifaço e também o fim das sanções impostas a autoridades brasileiras, né? Ontem, o presidente Donald Trump falou que os pecuaristas americanos foram salvos pelas tarifas, incluindo a de 50% sobre o Brasil, maior exportador de carne bovina para os Estados Unidos. Bom, são mensagens de um para o outro aí, não diretamente, né, que vão de encontro a um possível acordo, né? Mas fontes do governo seguem otimistas. A conferir. Bom, voltando a esse discurso de hoje cedo, Lula também confirmou que vai disputar a reeleição. Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então, eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Este meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja uma relação, sabe, por demais valorosa, e que a nossa relação traga mais empresários brasileiros para visitar a Indonésia. Ainda hoje, Lula participa de um fórum econômico com cerca de 200 empresários da Indonésia e do Brasil. O presidente pretende impulsionar principalmente a venda de proteína animal para a Indonésia, que tem a 4ª maior população do mundo e se tornou membro pleno do BRICS em janeiro desse ano. O Brasil é o 3º país de onde a Indonésia mais compra proteína animal e representantes do agro brasileiro estão lá para aumentar a participação. Em entrevista à EBC, o diretor do Departamento da Índia, Sul e Sudeste da Ásia do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Everton Lucero, disse que a visita de Lula é uma oportunidade para aproximar o Brasil de mercados estratégicos. O que é relevante em termos de comércio com a Indonésia é que o comércio também tem crescido bastante e o que, na verdade, acaba sendo algo comum aos países da região, nós mantemos um superávit bastante significativo com a Indonésia e com demais países da região. Essa é a 3ª viagem de Lula à Ásia só esse ano. O Sudeste Asiático responde por 20% do superávit comercial global do Brasil.
Em entrevista à TV Globo, o economista Bruno Caraza destacou a importância desse mercado para as exportações brasileiras diante do tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Quando a gente olha a pauta de exportações brasileiras para esses países do Sudeste Asiático, a gente tem petróleo, ração animal, açúcar, minerais, sementes e grãos e carne. São os principais itens, todos eles produtos básicos, são commodities, mas se a gente olha com atenção, tanto ração animal, que tem o farelo de soja, quanto açúcar, quanto os grãos, né, soja e milho, quanto carnes, são produtos que sofreram intensamente as sobretaxas do Trump, e o Brasil, então, pretende expandir essas exportações para esses países do Sudeste Asiático. Amanhã, o presidente Lula terá uma reunião com o secretário-geral da Associação das Nações do Sudeste Asiático, antes de embarcar para Kuala Lumpur, na Malásia. Começa hoje o prazo de 5 dias para que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus do núcleo crucial da trama golpista entrem com embargos de declaração. Esse tipo de recurso não vai mudar o resultado do julgamento, serve só para que a defesa peça esclarecimentos sobre os votos dos ministros. Como o julgamento terminou em 4-1, com apenas um voto pela absolvição, o de Luiz Fux, só cabe esse tipo de recurso. Não cabem os embargos infringentes, que aí sim poderiam alterar o resultado. Só depois da análise de todos os embargos é que cada um dos réus começa a cumprir a pena. Lembrando que Bolsonaro foi sentenciado a 27 anos de prisão. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido de Bolsonaro para ele receber a visita do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Moraes alegou que o ex-presidente está proibido de manter contato com outros investigados ou réus da trama golpista. Lembrando que Valdemar volta a ser investigado, E o ministro Luiz Fux, falei nele agora, será transferido para a segunda turma do STF na semana que vem. A mudança foi autorizada pelo presidente da Corte, Edson Fachin. Já o advogado-geral da União, Jorge Messias, que é favorito para uma vaga no STF, fez um aceno ao Legislativo. Ele disse que a separação entre os poderes deve ser respeitada. A declaração ocorreu durante um evento em Brasília. Messias falou que os tribunais devem respeitar as escolhas legítimas feitas pelo legislador em temas que não envolvam direitos fundamentais. E ele fala justamente no momento em que precisa conquistar o Senado, que vai sabatiná-lo se ele for realmente indicado pelo presidente Lula a essa vaga no Supremo Tribunal Federal. O PT vai recorrer da decisão do Conselho de Ética da Câmara, que arquivou o pedido de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro. O parlamentar do PL é acusado de quebra de decoro por causa da atuação dele nos Estados Unidos a favor da taxação ao Brasil e de sanções contra autoridades brasileiras. Agora, o líder do PT, Lindenberg Farias, precisa de 51 assinaturas para levar o caso ao plenário da Câmara. O relator do processo, delegado Marcelo Freitas, do União Brasil, que é amigo de Eduardo Bolsonaro, saiu em defesa dele. Conselho de Ética não tem o condão de atuar como um verdadeiro censor das palavras ditas no Brasil ou no exterior. E aqui deixo claro que nesse momento não é possível aferir a quantidade de faltas efetuadas pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Isso deve ser feito pela mesa diretora, no momento certo, a partir de se analisar a eventual ausência a mais de 1/3 das sessões deliberativas ordinárias. Já Lindenberg Farias insiste que Eduardo tem que ser cassado. Isso é uma vergonha! É uma desmoralização desse parlamento! Eu não sei como o presidente Hugo Mota deixa um escândalo desse acontecer, porque isso vai cair no colo dele, senhor presidente. Não é só no colo dessa comissão de ética, ou dessa ação dele que ele foi fazer fora do país. Tinha um objetivo: constranger ministro Supremo para livrar a cara do seu pai. Intimidar a democracia brasileira. No Conselho de Ética, a denúncia contra Eduardo Bolsonaro foi rejeitada por 11 votos a 7.
E com o parecer favorável do Ministério Público da Itália à extradição da deputada federal Carla Zambelli, agora o processo depende de decisão final do governo italiano. A parlamentar do PL está presa em Roma por decisão da Corte de Apelação, que apontou risco de fuga. Carla Zambelli fugiu do Brasil pouco depois de o STF determinar a prisão dela em junho. Ela foi condenada a 10 anos de prisão por atuar na invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e por falsidade ideológica. Deixa eu trazer aqui algumas decisões importantes do Senado ontem que repercutem hoje. Primeiro, o Senado aprovou uma proposta de lei que aumenta o período de internação para crianças e adolescentes infratores de 3 para 5 anos. O projeto aponta também que a pena pode chegar a até 10 anos em caso de infração cometida com grave ameaça ou equiparada a crime hediondo. O texto exige ainda que a audiência pública seja feita em até 24 horas após o flagrante. A medida, caso não receba nenhuma sugestão de emendas, nos próximos 5 dias, seguirá para a Câmara. Senadores também aprovaram uma proposta de lei para tipificar a misoginia como crime e equipará-la ao racismo. O texto, caso não receba nenhuma sugestão de emendas, também nos próximos 5 dias, segue para a Câmara sem passar pelo plenário. E com a equiparação, quem for enquadrado no crime de misoginia poderá ser condenado à pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. E o Senado se antecipou à Câmara e aprovou o projeto que garante o direito à bagagem de mão gratuita em voos nacionais e internacionais. A proposta foi analisada em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça e, por isso, segue direto para a Câmara dos Deputados. A movimentação no Senado ocorreu um dia depois de os deputados aprovarem urgência para discutir um texto sobre o mesmo tema. O governo deve enviar ao Congresso nos próximos dias o projeto que endurece as penas para integrantes de organizações criminosas. Leandro Gouveia falou sobre isso no Panorama da Noite. É a Lei Antifacção, que foi enviada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para a Casa Civil. E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que essa lei será aplicada aos crimes que já estão em andamento. Nós estamos vendo a infiltração agora em áreas que jamais pensamos, do sistema financeiro brasileiro. Mas para responder e sofisticar um pouco mais a resposta, existe aquele crime continuado, né? Quer dizer, existem crimes que se projetam no tempo. É claro, se o crime é continuado, se essa lei for aprovada, ela se aplicará a esses crimes que estão em andamento. É uma proposta que atualiza o marco legal de enfrentamento às organizações criminosas e uma das apostas do governo Lula para conter o avanço de facções, como o PCC e o Comando Vermelho. Um projeto que aumenta as penas para chefes de organizações criminosas e cria instrumentos para desidratar financeiramente o crime organizado com maior agilidade. O texto prevê a criação do tipo penal de organização criminosa qualificada, quando o objetivo for o domínio territorial ou controle de atividades financeiras mediante o uso de violência, coação, ameaça ou outro meio intimidatório. A pena será de 8 a 15 anos de prisão, sem direito à fiança ou anistia, porque será considerado um crime hediondo. Se houver morte por ordem ou benefício da facção, a pena será de 12 a 30 anos de cadeia. Para modernizar a investigação criminal, o projeto permite ações como a infiltração de policiais e delatores nas organizações criminosas e até a criação de empresas fictícias. Nos últimos meses, investigações revelaram que as facções como o PCC atuam em vários setores da economia formal, Por exemplo, postos de combustíveis, motéis, lojas de brinquedos e fintechs. Tudo para lavar o dinheiro do crime. Quero te contar que na economia tem uma notícia aqui que chama atenção. A produção de automóveis no Brasil pode ser paralisada nas próximas semanas devido à escassez global de semicondutores, agravada por uma crise geopolítica entre China, Europa e Estados Unidos. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores alertou que montadoras já começaram a receber notificações de interrupção no fornecimento de chips e pediu apoio do governo brasileiro para negociar diretamente com Pequim.
A crise teve início após o governo holandês assumir o controle da fabricante de chips Nexperia, subsidiária chinesa, sob a alegação de segurança nacional. Em resposta, a China restringiu exportações de componentes e tecnologias também, e isso afetou a cadeia global de suprimentos. O impacto já atinge montadoras como Volkswagen, GM, Toyota, Hyundai e BYD. Agora os destaques internacionais. Os Estados Unidos bombardearam o segundo barco em menos de 48 horas na costa da Colômbia, no Oceano Pacífico, com a alegação de que estão combatendo o narcotráfico. O segundo ataque foi anunciado nas redes sociais pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth. Sem divulgar qualquer prova, ele falou que a embarcação estava carregada de drogas e 3 pessoas morreram. Na terça-feira, uma operação semelhante já tinha destruído um barco na região, com 2 mortos. No total, desde que a ofensiva americana começou em setembro, no Caribe, contra a Venezuela, já são 9 embarcações atingidas e 37 mortos. Em resposta aos ataques na costa da Colômbia, o presidente Gustavo Petro acusou os Estados Unidos de assassinato e prometeu acionar a justiça. Falando ontem à noite na Casa Branca, o presidente Donald Trump chamou Petro de um cara mau e disse que considera tomar medidas muito sérias contra a Colômbia devido ao papel do país no comércio internacional de drogas. Trump justificou as ações, dizendo que 300 mil pessoas morreram nos Estados Unidos por problemas relacionados às drogas. Ele falou que os ataques no mar vão fazer com que os traficantes comecem a agir por terra e que ele ordenará ações por terra, com o aval do Congresso. Na ofensiva contra a Venezuela, o governo Trump instruiu a CIA, a agência de inteligência americana, a tomar medidas que podem levar à derrubada do presidente Nicolás Maduro. Segundo o jornal The Washington Post, Trump ordenou ações agressivas contra o governo venezuelano num documento confidencial. A ação faz parte dessa ofensiva de que Washington tem feito na costa do país sul-americano sob a justificativa de combate ao narcotráfico. E do outro lado, Nicolás Maduro disse que a Venezuela possui 5.000 mísseis antiaéreos portáteis de fabricação russa para se defender do que chamou de ameaça militar dos Estados Unidos. Maduro disse que o objetivo do governo Trump é derrubá-lo do poder. E os Estados Unidos impuseram sanções a 2 das maiores empresas de energia da Rússia. A justificativa é a intransigência de Vladimir Putin em negociar o fim da guerra na Ucrânia. Enquanto protela as negociações, o líder russo ganha território para chegar a um acordo de paz em posição mais sólida. A única medida hostil à Rússia imposta por Trump havia sido uma tarifa de 25% sobre produtos da Índia, em resposta à compra de petróleo russo. A inação de Trump, até agora, contrasta com o governo de Joe Biden, que impôs aos russos, em média, 170 sanções por mês entre 2022 e 2024. Ao difundir a punição de ontem, os Estados Unidos afirmaram que terceiros que comprem petróleo russo podem ser atingidos pelas punições. Em Portugal, a nova lei dos estrangeiros, que endurece regras para imigrantes, entra em vigor hoje. A medida impacta diretamente milhares de brasileiros que vivem no país. A ação ocorre como parte de uma ofensiva anti-imigração, impulsionada pelo crescimento do partido de extrema-direita Chega. O texto foi promulgado pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa na última semana, após ser aprovado no parlamento no fim de setembro. A principal organização indígena do Equador anunciou o fim dos bloqueios de rodovias após o governo de Daniel Noboa afirmar que planeja endurecer a repressão aos atos. Segundo organizações de defesa dos direitos humanos, pelo menos 2 manifestantes morreram durante os protestos que começaram em setembro, após a eliminação do subsídio ao diesel. A medida afeta áreas rurais, onde a pobreza atinge 40% da população. Os protestos também deixaram cerca de 300 feridos e 200 pessoas presas.
Um brasileiro condenado a 10 anos de prisão por espancar um comerciante durante uma discussão por causa de som alto foi preso em Turim, na Itália. Após ser localizado pela Interpol, o homem será extraditado para começar a cumprir a pena. Marlon Gerolin era considerado foragido há mais de 2 anos. O crime ocorreu em dezembro de 2005, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E o julgamento foi realizado em dezembro de 2022. A brasileira presa no Camboja, vítima de tráfico humano, será julgada hoje. Segundo a família de Daniela Maris de Oliveira, ela foi para o país para trabalhar. Um advogado cambojano foi colocado no caso para representar a brasileira. A denúncia foi feita pela mãe de Daniela. Segundo o relato de Miriam Maris, a filha foi acusada injustamente de tráfico de drogas. O Itamaraty informou que mantém contato com o governo do país asiático e que tem prestado assistência consular à brasileira conforme o protocolo padrão de atendimento a vítimas de tráfico internacional de pessoas. Agora o futebol. Com um gol perto do final do segundo tempo, já no finalzinho do jogo, o Flamengo venceu o Racing por 1-0 na primeira partida da semifinal da Libertadores. Na próxima quarta-feira, o Flamengo joga pelo empate na Argentina para avançar a decisão. Hoje, às 9h30 da, o Palmeiras enfrenta a LDU no Equador, na briga pela outra vaga na final da Libertadores. Em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, o Bahia venceu o Internacional por 1-0. Com o resultado, o time baiano subiu para a 5ª posição, chegou a 49 pontos e está a 3 do Mirassol, que é o 4º colocado na tabela. Na Copa do Brasil estão definidos os mandos de campo nas semifinais, após o sorteio da CBF. Cruzeiro e Vasco serão mandantes da primeira partida, enquanto Corinthians e Fluminense decidirão em casa. Os jogos serão realizados nos dias 10 e 14 de dezembro, depois da última rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos encerrando por aqui o Panorama CBN da manhã desta quinta-feira. Eu, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso e nosso editor Edmilson Fernandes. Você também faz parte desse time, fica à vontade para participar, comentando assunto, sugerindo também notícia, criticando, elogiando, indicando uma música para a gente fechar aqui o nosso sextou amanhã. Fica à vontade, pode fazer isso lá pelo Instagram biancasantos.bia ou me mandar e-mail bianca.santos@cbn.com.br. Eu te espero, hein? Obrigada pela companhia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.